Um pequeno país do Oriente Médio no mar Mediterrâneo, lar de 9,4 milhões de pessoas e uma robusta economia, o que é uma surpresa considerando que a economia israelita não tem muito a seu favor, mas muito contra ela. É impossível não olhar para Israel sem considerar as relações hostis históricas atrás dela. E como não estou por dentro, nem ousado bastante para falar sobre a geopolítica dessa região, economistas tendem a fazer melhor negócio com seus vizinhos, uma vantagem que Israel não tem numa visão econômica. É um desafio, pois eles não têm parceiros perto de suas fronteiras. Tiveram que gastar muito dinheiro em defesa, e o único acesso ao mercado mundial é pelo mar. Mesmo sendo a melhor opção, ainda é bom ter alternativas, especialmente para commodities como o petróleo, que pode ser enviado por oleodutos. Falando neles, o país também não tem muitos recursos naturais, aráveis ou população suficiente para a manufatura barata. Em 2009, Israel gastou mais de 5% do seu PIB importando energia, tornando o país vulnerável a muitos inimigos, o que também fez o desenvolvimento e a competitividade econômica um desafio quando tanto capital ia para fora apenas para manter as luzes ligadas. Apesar dos muitos desafios, Israel ainda é a mais avançada economia do mundo, frente a figurões 10 vezes melhores que seus vizinhos e maior que a de países como Canadá, Alemanha, França e Reino Unido. O que impressiona mais é que menos de uma década atrás, a economia deles era bastante parecida com a de outros países do Oriente Médio, como a Turquia, Paquistão, Líbano e Sri Lanka atualmente. A agitação política, crescimento econômico travado, alta inflação e a desconfiança tornam esses problemas difíceis de resolver. Mas Israel conseguiu. Eles são um curioso objeto de estudo para economistas hoje. Dito isso, como Israel se recuperou de um completo desastre? O que está levando sua economia a torná-los um dos países mais ricos do mundo? É possível repetir esse sucesso lá fora com os mesmos desafios atualmente? E finalmente, poderia essa história de sucesso econômico estar perto do fim? Então depois disso, vamos colocar Israel no quadro do Economia Explicada. Esse episódio foi patrocinado pela Aura. Aura é um app fácil de usar que inclui tudo sobre segurança online. Aura protege você de golpes e hackers escaneando a Dark Web, onde os bandidos vendem dados roubados, como e-mails, senhas, identidade e te avisa se achar qualquer coisa. De acordo com um membro do canal que testou o app, a Aura conseguiu encontrar 30 quebras de segurança contendo informações pessoais e as remove da internet. Também te dá alertas em tempo real sobre pedidos de crédito suspeitos, como se alguém tentasse pegar um empréstimo em seu nome. O VPN te torna anônimo online, mantendo seu histórico de dados pessoais seguro e encriptado. A Aura também protege seus aparelhos de vírus, malwares, spywares e mais. Assim, os bandidos não podem invadir. Um mês atrás, um dos maiores canais do YouTube foi comprometido por um ataque phishing que poderia ser evitado com a Aura. Como nossa equipe cresceu e mais pessoas precisam acessar conteúdo sensível, eu insisti que todos baixassem o Aura para manter tudo seguro, mesmo antes que patrocinasse o canal. Para 14 dias grátis e ver se suas informações pessoais foram vazadas, vá ao aura.com/economics. A economia de Israel, como é hoje, começou em meados dos anos 80. O país lutava com uma inflação anual acima de 350%, ou seja, o shekel israelita era inútil para a aplicação econômica. As pessoas recorreram a moedas estrangeiras como o dólar, o que foi um problema a nível macroeconômico. Usar moeda estrangeira significa que o governo tem menos controle sobre quase tudo. Aumentar impostos em dólar seria admitir que sua própria moeda é inútil. Mas se aumentassem os impostos em shekels, teriam ficado com meio que um quarto do poder de compra que um ano antes e seriam forçados a acompanhar a diferença com a criação de mais dinheiro, o que levaria a mais inflação e a impressão de mais dinheiro. Tipicamente, o papel do Banco Central é parar esse ciclo controlando as reservas de dinheiro e aumentando o interesse em preservar o valor de sua moeda. Infelizmente, isso só funciona se o Banco Central agir independente do governo. Nos últimos 2 anos, a Turquia teve problemas com inflação severa, além do nível que vários países estão vivendo. O Banco Central precisa ao menos desacelerar o quadro, elevando o interesse, mas o governo turco tem forçado baixos níveis.
A ideia de que se as empresas precisarem pagar menos juros sobre seus empréstimos, poderão crescer mais e gerar mais empregos, combatendo o problema da inflação. Essa teoria não é incorreta. Se a produção econômica puder crescer mais rápido que a oferta de dinheiro, então haverá mais bens e serviços novos do que dólares ou shekels. Então, se cada unidade de moeda consegue comprar mais disso, o que seria deflação, um pouco de inflação também pode ser bom, pois encoraja as pessoas a gastar dinheiro ou investir mantendo seu valor. Infelizmente, o que esses governos não percebem é que a alta inflação sozinha pode encolher o crescimento, pois espanta investidores estrangeiros e só complica a indústria. Alguns contratos duram muitos anos e quando precisam contratar um funcionário, a primeira coisa que vão querer saber é quanto vão ser pagos. Se o valor da moeda está caindo rapidamente e imprevisível, faz com que contratos a longo prazo sejam impossíveis, pois um bom negócio agora pode ser um mau negócio no futuro, se a moeda só consegue comprar 1/5 do que quando foi feito. Na realidade, inflação além de 5% faz mais mal do que bem. Então a inflação de 370% de Israel em 84 era um grande problema que muitos cidadãos evitaram apenas não usando sua moeda. Estabilidade e confiança é importante na economia, e ninguém dentro ou fora de Israel tinha confiança na estabilidade do shekel e que a economia mudaria. Foi o primeiro e mais difícil passo que o governo deu para virar o jogo. Em 85, Israel introduziu uma nova moeda para substituir o shekel efetivamente inútil com um novo cheque israelita. Apenas colocar uma nova moeda não resolve o problema de inflação sozinho. O governo teve que fazer as pessoas usarem. Ao invés de fazer negócios no conhecido e estável dólar, tiveram que oferecer confiança de que não teriam os mesmos problemas da moeda antiga. Vale a pena notar que o velho shekel só circulou por mais 5 anos depois de ser substituído, isso entre os anos de 1985 e 87. Embora a substituição parecesse elas por elas, não se tratava tanto de uma nova moeda, mas uma repaginação para um nome hebraico. De qualquer forma, o novo shekel seria um recomeço e entraria em paralelo com o plano de estabilidade do governo para reverter a sua economia. Israel bolou um plano simples de 5 partes. Em teoria, o primeiro corte do governo foram os gastos excessivos. Os gastos governamentais são uma grande pressão. Se o governo coloca dinheiro na economia com previdência, pagamentos, cargos públicos ou grandes projetos de infraestrutura, irá subir a demanda consumista, pois mais pessoas terão mais dinheiro. Cortando os gastos, as pessoas que costumavam receber renda dessas fontes não receberão mais, e as empresas que costumavam receber renda delas também terão mais dificuldade para ganhar dinheiro. Se uma moeda se tornar escassa, ela também se tornará mais valiosa, se todos os outros fatores forem iguais. Como os países lutam hoje com seus problemas de inflação, muita atenção tem sido dada à política monetária dos BCs e muitas pessoas não percebem que os gastos públicos e a tributação são importantes. Eles adicionam e subtraem do fornecedor de moeda, o que é um detalhe importante da inflação. Eles também tornaram o Banco de Israel, o banco central do país, totalmente independente do governo, como acontece na maioria das economias avançadas. Os BCs e os governos têm funções para a prosperidade, mas permitir a independência dos bancos significa que eles podem intervir, aumentar juros e interromper a criação de dinheiro, mesmo que o líder do país esteja tentando o contrário. Como a Turquia, mencionada antes, após cortar despesas e dar independência ao Banco Central, o governo de Israel também deixou o shekel desvalorizar nos mercados de câmbio internacionais e em seguida fixou temporariamente a taxa no novo preço baixo. A desvalorização da moeda nacional foi uma medida curiosa, porque na verdade aumenta a inflação. Se um país depende de importações, o que Israel faz, gastar mais moeda local pela mesma quantidade de produtos é a definição de inflação. Mas o primeiro desafio do governo não era controlar a inflação, era fazer com que as pessoas usassem a moeda. Se pudessem trocar os dólares americanos por uma quantia razoável da nova moeda, estariam mais propensas a adotá-la, o que era boa troca, mesmo que às custas do aumento da inflação nos primeiros 5 anos. No final da década de 80, a inflação voltou a um nível razoável e a maior parte do comércio no país estava sendo feita novamente em sua moeda. O plano de estabilização havia funcionado e ainda hoje, muitos países poderiam tomar as mesmas medidas para sair de problemas parecidos. Mas para Israel, isso significava que poderia explorar o seu potencial. Em 87, após a estabilização, Israel tinha um PIB per capita de 9 mil dólares, pouco menos da metade dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, isso não era ruim, mas nas 3 décadas e meia seguintes, o país diminuiria essa diferença. Seu primeiro avanço foi a descoberta de gás natural em alto mar.
Até então, o país era dependente das importações de energia, o que o tornou autossuficiente, mas não foi o bastante para que se tornasse exportador de combustível fóssil, que só depende da exportação. Israel também se beneficia do turismo. O país abriga muitos destinos religiosos para várias crenças. O país recebe mais de 4 milhões de turistas por ano, exceto nos últimos anos devido à Covid. Isso equivale a quase um turista para cada 2 residentes, o que gera uma grande renda estrangeira e cria empregos. Para um país com menos de 10 milhões de habitantes, esse setor de turismo sozinho seria bom para a produção econômica total, mas em Israel ele representa apenas 2% do PIB. O verdadeiro recurso de Israel é a sua população inteligente. Atualmente gasta 2 vezes mais em pesquisa e desenvolvimento que nações muito técnicas como os Estados Unidos. Isso permitiu que o país criasse indústrias líderes mundiais que agregam muito valor dentro de suas fronteiras. Israel é um dos maiores produtores mundiais de semicondutores. Sua necessidade de um exército forte também o tornou um fabricante líder de armas, e uma de suas maiores importações são diamantes brutos, que são moldados em joias vendidas ao absurdo. Na semana passada, analisamos a economia da Coreia do Sul e descobrimos que suas empresas globais foram a força do seu sucesso e valorizaram a economia além das fronteiras. A história é parecida em Israel, só que suas empresas são menos conhecidas por operarem em setores menos voltados para o consumidor. Poucas pessoas compram sistemas de defesa antimísseis. As empresas também são menores, mas mais ricas, o que na verdade é bom. Apenas a receita da Samsung foi responsável por 20% do PIB da Coreia do Sul, o que leva a certa instabilidade quando grande parte de uma economia depende do desempenho de uma só empresa. Israel também atrai muitas companhias internacionais da Europa e América do Norte que nunca tiveram boa tecnologia de manufatura e centros de pesquisa em seu país para ganhar acesso a esta pequena, mas bem educada força de trabalho. A inovação em Israel deu à região de Tel Aviv o apelido de Silicon Wadi, o termo árabe para Valley, pois acompanha Silicon Valley, a capital mundial da tecnologia. Infelizmente, para outros países querendo repetir o sucesso israelita, não é fácil tornar-se um centro global de inovação. Israel só conseguiu aumentar as suas indústrias por um programa que funcionou desde que a economia voltou aos trilhos. Isso encorajou a inovação, tendo o governo investido direto em indústrias promissoras. Não é uma ideia nova. O motivo de Taiwan ser o centro mundial de fabricação de chips é porque seu governo investiu em companhias como a TS. Israel fez o mesmo, mas melhor. O investimento público em instituições com fins lucrativos é sempre difícil, pois há espaço para a corrupção acabar com os fundos direcionados a pessoas de bem. Israel não é imune à corrupção e, durante o período de recuperação, tentou ganhar a confiança do povo em sua moeda. Então, confiando a responsabilidade de investir em indústria privada, foi um grande salto. A resposta que tiveram foi uma abordagem híbrida, onde investidores privados eram encorajados a fundar negócios lá com seu dinheiro, e em troca eles teriam concessão de impostos generosas e empréstimos com juros zero do governo para fazer o seu dinheiro render mais. Os investidores ainda estavam arriscando seu próprio dinheiro, então eles não seriam irresponsáveis, mas também fez com que o país se tornasse atrativo para investir e começar um negócio. A melhor parte foi ter os empréstimos retornados e o governo construiu suas próprias indústrias por custo zero ao país. Na década de 1990, o governo expandiu essa estratégia para alavancar o conhecimento técnico vindo de quase 1 milhão de ex-cientistas, engenheiros e médicos soviéticos que se mudaram para Israel após o colapso da URSS. Já falamos sobre os benefícios da migração de habilidades mês passado, então não repetirei, mas basta olhar os gráficos da população de Israel para ver esse fluxo de trabalhadores mais qualificados do mundo. O Estado de Israel não teve muitas vantagens e superou muitos desafios em seus curtos 75 anos de história, e isso ignorando todas as questões geopolíticas que eu não conseguiria sequer explicar em um único vídeo. O fato de que o país conseguiu se tornar uma das economias mais prósperas do mundo é um sinal de que mesmo os que enfrentam grandes desafios hoje têm a esperança e possibilidade de criar um futuro melhor para o seu povo. Ok, hora de colocar Israel no quadro do Economia Explicada, começando pelo tamanho. Israel tem um PIB de 488 bilhões, o que o torna a 29ª maior economia do mundo, atrás apenas da Irlanda e da Noruega. Mesmo longe de ser uma economia de trilhões, pois sua produção está distribuída por apenas 9,5 milhões de pessoas. Então o PIB per capita é de impressionantes 52 mil dólares, o que o coloca à frente do Canadá, Alemanha, Japão e Hong Kong. É o 15º país mais produtivo do mundo, mas ainda está bem atrás de países como os Estados Unidos e de países como Luxemburgo.
portanto, recebe uma nota 8 de 10. A estabilidade e a confiança são difíceis de medir devido às questões geopolíticas mencionadas que inevitavelmente estarão na mente de qualquer pessoa fazendo negócios com Israel. Nas últimas 3 décadas, o país conseguiu reformular essa imagem e as pessoas têm muito mais confiança em investir lá. Mas ele recebe uma nota 6 de 10, o que não é nada ruim. O crescimento tem sido forte graças a tudo que vimos no vídeo. O país tem uma taxa média de crescimento anual de pouco menos de 7%, o que está em par com algumas das economias de crescimento mais rápido do mundo. Apenas na última década, o país quase dobrou sua produção, obtendo uma pontuação de 9 em 10. Finalmente, a indústria. É aqui que Israel realmente se destaca. O país aproveitou sua população para criar uma seleção diversificada de setores de alto valor, indústrias líderes mundiais e globalmente importantes, fazendo de tudo, desde o comércio de diamantes até a produção de chips de última geração. Sua economia, no entanto, ainda é pequena em comparação com superpotências industriais. Portanto, recebe uma nota 8 de 10, o que dá a Israel uma pontuação média muito respeitável de 7,6 de 10.